Olá, estamos aqui para mais um episódio do Pod Divas. Estarei sempre aqui trazendo uma história inspiradora de uma empreendedora, de uma empresária e pelo DivaCast de um homem empreendedor. Antes de mais nada, quero pedir para você curtir esse vídeo, acionar o sininho para que nós possamos levar essa mensagem para mais pessoas. E o tema de hoje é nutrição além da alimentação. A minha convidada de hoje tem uma história empreendedora incrível. Ela começou muito cedo, desde pequenininha, e ela sempre pensou em renda extra. Danada, viu, gente? Prestem muita atenção o que a Carol vai explicar aqui para nós, essa trajetória dela empreendedora, de muito sucesso, de muito aprendizado. E eu estou com a Ana Caroline Curcio Ignone. Falei certo? Certo. Ela é nutricionista. Seja muito bem-vinda, Carol. Conta pra gente essa trajetória sua, que eu fiquei sabendo aí, né? Você me contou um pouco da sua Aham. história maravilhosa. O pessoal tem muito que aprender, viu? Sim. Ah, obrigada. Era um prazer estar aqui participando, né? Podendo levar a mensagem aí para mais mulheres, para mais pessoas. Eu morro de vergonha de estar aqui, mas eu Ah, acho que é importante a gente ter a oportunidade, né, de ajudar outras pessoas. Então, como mais ou menos, né, que eu comentei com você, resumindo um pouquinho aí da minha carreira, minha trajetória de vida. Bom, sempre vim, né, de uma família que não tinha muitas condições. É claro que a gente tinha, né, o básico. Minha mãe sempre trabalhou e sempre ensinou que a gente precisava também trabalhar para ter nossas coisas, conquistar nossas coisas, mas a gente não tinha dinheiro para fazer, né, coisas ali que a gente gostaria de comprar, uma roupa mais diferente, aquelas coisas, né, que não é ali do dia a dia. Então eu pensava: "Nossa, como que eu posso fazer isso?". Então, eu começava a colecionar coisas e depois vender. Então, na época era muito cartão telefônico, a gente colecionava e depois vendia, e aí com o dinheiro eu conseguia, sair, comer alguma coisa diferente, né, essas coisas assim. Depois a gente ficava pensando como ganhar também alguma coisa, eu e a minha irmã. E aí a minha mãe até ajudava a gente, deu a ideia: "Ah, vamos vender geladinho aqui no portão, vocês têm um monte de amigos que ficam na rua, então a gente faz e vocês vendem e aí esse dinheiro fica para vocês". Mas minha mãe sempre ensinou a gente a ter responsabilidade, então ela falava assim: "Olha, a gente vai comprar, vou ajudar a fazer, mas vocês têm que tirar o dinheiro para eu que eu comprei as coisas, né". que Então, o bacana. que sobrava ali a gente levava para a cantina da escola, né, essas E coisas. vendia Vendia no na portão de escola. casa o Então isso é geladinho. sempre você sempre teve uma mentalidade empreendedora, Eu né? sempre gostei, assim, de fazer as coisas, né, e tinha a ideia de trabalhar. Minha irmã, ela brinca bastante, quando a gente era criança, assim, eu sempre falava que eu ia morar sozinha e que eu ia sair para trabalhar. Eu nunca tinha, assim, casa, filhos. Então, desde criança, eu tinha essa ideia, Menina, assim. você sabe que eu também, desde novinha, tive que dar um salto assim da minha adolescência para a vida adulta muito rápido, né? Uhum. Mas por circunstâncias da vida. Só que aí, e eu sempre falei isso, eu tinha uns 13 anos, eu falava, quando eu tiver 18 anos eu vou morar sozinha, eu vou trabalhar, eu vou ter meu carro, eu vou viajar, não quero casar. Eu Uhum. até falo que eu tinha uma história assim muito, eu falava, nossa, minhas amigas hoje, né? Depois quando eu fiquei mocinha, tudo, eu falei: "Minhas amigas todas pensam em casar, em se vestir de noiva, né". É Sim, tão diferente, eu né. nunca tive Você esse queria sonho, assim. independência. E então a minha irmã, ela é mais velha, ela começou a trabalhar no consultório, e aí sempre nas férias, assim, julho, dezembro, que o pessoal tirava férias, era uma clínica grande, a dentista falava pra ela: "Ah, vê se a sua irmã não quer vir ajudar, tipo, fazer alguma coisa, que ela tá de férias na escola, e aí eu pago pra ela". Então eu ia, passava as férias Lógico. lavando o instrumento de dentista, arrumando, confirmando paciente. E aí, quando eu tinha 14 para 15 anos, uma recepcionista saiu
E o marido da dentista que trabalhavam junto me chamou para trabalhar. Então eu tive que esperar dos 15 até os 16 trabalhando para ser registrada, né? Ficou toda Porque a feliz, gente não né? podia ainda ser registrada. Verdade, não podia, mas a gente Sim, trabalhava, eu né? trabalhava. Mas foi uma fase muito legal, assim, eu fiquei 5 anos nessa clínica e eu aprendi muito, porque eu entrei lá como recepcionista e depois eu passei até a administrar a clínica, eram muitos funcionários, muito dentista, e eu cuidava da conta pessoal do proprietário, então eu via no dia a dia as dificuldades dele, né? E eu sempre tinha uma mente assim de que não era fácil, porque todos os funcionários eram aquela coisa, né? De tipo, ai, a gente ganha muito pouco, o dono fica com todo o dinheiro, ele trocou de carro, ele foi pra Disney, e eu não tinha essa raiva porque eu cuidava de dinheiro e eu via o tanto que era De difícil, né? O tanto que despesa, ele né? Que eles gastava, eu tinham. fazia compra, então eu via o preço das coisas. Então eu aprendi muito, assim. E eles queriam que eu fizesse administração para poder cuidar da clínica. Eu até me matriculei, mas não quis. Aí fui fazer publicidade. E aí nessa época eu ainda trabalhava lá e sim, não é fácil, né? Mas minha mãe, ela não deixava muita gente desistir, assim. Ela falava, não, é assim mesmo, é cansativo, mas é assim que vocês vão conseguir as coisas, Que porque linda. eu saía de casa muito cedo para ir para Tatuapé, eu morava bem no extremo leste, assim, de ônibus. E depois eu saía do trabalho e eu tinha que ir a pé ali do Tatuapé até o Carrão, que era a faculdade onde eu fazia, porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Então eu usava o dinheiro que, né, o emprego me pagava de ida e volta e usava ali para ir a pé até a faculdade para poder voltar para casa. Ai, Então que foi linda. assim quase 4 anos quando eu comecei a procurar estágio e saí dessa clínica por isso. E mesmo assim, há muito tempo, mais de 15 anos até hoje, eu tenho contato, né, com as pessoas, com os donos. E aí eu fui fazer estágio na área de marketing, né, que eu fazia publicidade. E aí, lá nessa agência também, eu nunca gostei de fazer as mesmas coisas, assim. Então, eu sempre tentava aprender mais, fazer mais. Então, de estagiária, eu tive a oportunidade, né, de ser efetivada. Para ser efetivada, eu precisava de carro. E eu não tinha carro, né? Aí falei com a minha mãe, ela, não, eu te empresto o carro para você conseguir fazer. E assim, não dirigia, tive que simplesmente pegar o carro e ir. E, e aí eu andava São Paulo toda, trabalhava com marketing de consumidor, né, ponto de venda, então visitava muitas lojas assim em São Paulo para ver o trabalho dos promotores, então acabava Os conhecendo, pontos de vendas, então né? acabava Que conhecendo delícia. muita gente, assim, gerente, vendedor, pessoas que eu também tenho contato até hoje, muitas. E aí nessa agência depois passei para supervisora de equipe, depois para coordenadora. E aí o cliente que eu atendia mudou de agência, eu mudei de agência junto, né? Que eles queriam que eu fosse para essa outra agência. E essas agências também, por mais que atendiam clientes grandes, eles também eram pequenos. Então eu também trabalhava junto com o proprietário, vendo ali as dificuldades dele. E tudo isso me fazia enxergar que não era fácil. Interessantíssimo você tocar nesse ponto, porque é exatamente isso, né? O funcionário muitas vezes ele tem essa uma visão distorcida, Hum, né? Do tanto que é desafiador, né? A vida do empreendedor, do empresário, ele tem muitos gastos, né? E precisa estar sempre se atualizando, inovando. E um funcionário custa muito, sim, né? Para o empresário. Então é muito bacana você tocar nesse sim. assunto. E muito legal essa questão de você já ter essa visão desde novinha, né? Aham. Eu ia te perguntar aqui se você teve apoio da sua família, nem precisa, né? Porque a sua mãe também foi lá, né? Sim, Fera, que sim. Eles linda! sempre me Muito apoiaram. importante o papel dos pais Aham, sim. nessa jornada Aham, também, né, sim. Carol? E aí depois na agência já eu já conheci o meu namorado, meu esposo atualmente, Isso porque né. você não queria casar, né? Não queria. Mas ele é uma pessoa extraordinária, assim. Que Então, bacana. né, a gente acabou ficando junto, se dando bem. E na agência eu via que
precisava de um sistema, de alguma coisa ali que a gente pudesse, controlar melhor os promotores, porque a gente atendia Brasil inteiro, então a gente precisava saber onde esses promotores estavam na loja, horário que entrava, horário que saía, e era meio escuro, assim, né. Então, a gente ia descobrindo que às vezes o promotor tinha 3 empregos, nunca ia trabalhar, né. Nossa. Então era uma coisa difícil. E aí eu conversei com meu esposo, com meu marido, com meu namorado na época, e ele falou: "Ah, vamos fazer um sistema". E ele tinha um restaurante, né, de comida japonesa. Ele: "Não, tem uns amigos meus que trabalham com um sistema, e eles já estão fazendo alguma coisa do tipo, vamos lá falar com o dono da agência". E eles foram, venderam o sistema, sem existir o sistema. A galera que você cruzou, olha que bacana, né? O pessoal que você cruzou no seu caminho também foi muito importante, né? Porque você vê Sim, quantos exemplos que você foi tendo, né? E quantas aham, lições. sim. É coisa divina, né? É, muita gente fala de sorte, assim, mas eu acho que é aproveitar as oportunidades, assim, né, Com que vão certeza. surgindo, ser agradecida pelas pessoas que passam, assim, pela nossa vida. Sim, E aí esses já foi, assim, acho que uma primeira empresa, assim, que por mais que meu namorado que era sócio, né, eu que ajudava ali desenvolvendo, para o que a gente precisava no dia a dia. Então a empresa era em Curitiba, porque os 3 amigos eram de Curitiba, e eles eram pessoas muito boas, assim, na área, tinham que empregos ótimo. maravilhosos e deixaram os empregos para seguir aí, né, na carreira do empreendedorismo. Então era muita época de startup, era a época que a tecnologia estava o boom da Super em tecnologia, alta. assim. Aham. Então a gente, assim, eu trabalhava na agência, voltava para casa e aí a gente virava à noite, às vezes, assim, bar, de final de semana ia pra Curitiba para ir em congressos, reuniões, essas coisas que tinham de startup, que também tinha Loucura, né, bastante em gente? Curitiba. Corrido. Então eu comecei a gostar muito, assim, também dessa área, já não estava mais tão feliz na agência, porque essa área de marketing, né, não é fácil, assim, é muita cobrança, é você também fazer as pessoas comprarem coisas que elas não precisam, né, que elas não querem. Você tem que provar para o cliente que aquilo vai trazer o resultado para Sim, ele, né. é, E tem pessoas que não entendem, né, não, acha que é besteira, né. sim. É, e eu já trabalhava muito com o comportamento do consumidor, para Certo. entender como funcionava, para poder meio que manipular ali, para que a pessoa Que pudesse bom. adquirir, né. Então, eu já trabalhava, assim, com comportamento nessa época. E aí eu quis sair, um amigo me chamou para ir para uma outra empresa grande, assim, de tecnologia, mas que trabalhava com antifraude, totalmente Nada outra a ver. área. Eu falei: "Ah, vou ver se eu gosto". E fui, assim, também aprendi muito, apesar de ser uma empresa muito grande, fui até vendida para a Serasa agora atualmente, mas um dos donos ficava em São Paulo e eu ficava junto com ele, acompanhava ele nas reuniões, então ele acabava me ensinando muito, Que né, também, assim, bacana. muita coisa. Mas, assim, era um trabalho que eu sentia que eu não fazia nada. E eu não gostava de ter esse sentimento. Então eu ganhava bem, ia pra lá super tranquilo, mas não conseguia render, assim, o Não era suficiente, algo que né. te É. preenchia, né. Aí, até tentei fazer outras coisas junto, que até dos cupcakes lá, né, que eu: "Ah, vou vender cupcake, então eu faço quando eu chegar em casa, e aí, tipo, eu tenho alguma coisa pra fazer". Aí minha irmã: "Não, vende pra uma ONG que tem várias creches que eu conheço, vai lá, fala com as professoras, com as diretoras". Falei, vendi, eu nem me lembro quanto, mas assim, era mais de 60 pedidos, então deu mais de 1000 cupcakes, eu não sabia fazer. Mas e aí, como que você fez? Você contratou alguém para fazer? Eu comecei a fazer as receitas, não dava certo, eu tinha que entregar. E aí, tipo, meu namorado na época: "Não, vamos, a gente vai te ajudar", porque eu comecei a ficar muito tempo no trabalho, assim, e aí eles me ajudavam, minha sogra, meu sogro, cunhado, Que todo mundo ia bacana. fazendo para que eu pudesse entregar. Eu falava: "Não, também não é isso que eu quero".
Gente, você falou de sorte, né? Eu também não acredito, eu só acredito em sorte se a pessoa jogar, né? Eu falo, você fala assim, ah, não quero ganhar na Mega Sena, mas se não jogar, você não Uhum, vai ganhar nunca. sim. E a sorte acontece para quem está em movimento. Eu sempre falo isso, É. né? Então, Aham. assim, o empreendedor é isso, é você se arriscar, você não Sim. ter medo de se arriscar, porque a Aham. vida já é um risco, né, Sim. Carol? As pessoas às vezes têm uma mentalidade de que aquele trabalho fixo ele tem a segurança Não e não tem. tem, né? Sim. E a vida é um risco. E eu acho que Sim. esse é o barato, sabe, da Uhum. vida. Isso que é gostoso, né? Você vai, se arrisca, aprende, né? Por mais que hoje você não esteja fazendo nada do que você fez lá atrás, mas olha o quanto você aprendeu. Tudo Sim. aquilo você traz de bagagem para você, né? Em várias áreas. Aham. Isso é maravilhoso, Sim. E maravilhoso. aí, já chegando na nutrição, né? Ainda, né? Não tão chegando, mas enfim, saí dessa empresa também, que eu não me sentia bem, e decidi fazer o intercâmbio para ficar um tempo, né? Estudando uma coisa diferente, pensando no que fazer. E aí Nisso você tinha quantos anos? foi em 2014, eu tinha uns 25 anos, E mais olha ou quanta menos. coisa você já tinha É, feito. e aí meu namorado falou: "Não, eu te ajudo, não posso te ajudar, né, financeiramente, mas assim, a gente para de sair, enfim, fica em casa para Tem que você poder sacrificar, guardar o né? dinheiro para ir", né. E aí eu lembro quando eu falei para os meus pais assim: "Ah, eu vou para o Canadá", e minha mãe: "Ah, imagina, vai para o Canadá", né, tipo, ninguém da minha família nunca E o tinha seu saído noivo para fora. ia? O seu marido Eu ia? queria que ele fosse, e ele falou que não, que eu precisava ir sozinha, porque ele já tinha vivido a experiência de morar fora, Que de morar sozinha, e que maravilhoso! eu precisava passar por isso, assim. Que bacana! Então, eu fui, fiquei 4 meses, a gente ficou junto, tudo. E quando eu voltei, não sabia muito o que fazer. E meu cunhado, né, o irmão aí do meu esposo, ele trabalhava com comida japonesa. Eles tinham fechado o restaurante, que era da família, né? E ele decidiu fazer por conta ali comida para entregar para supermercado, comida japonesa. E ele precisava de alguém para ajudar ele, né? Fazer compra, cuidar da administração. Falei, ah, enquanto eu não arrumo nada, eu fico aqui. Fico aqui te Que ajudando. danada essa Carol, gente! Mas aí acabei assim, gostando, trabalhava muito, a gente fazia entrega, a gente fazia a comida, a gente fazia tudo, né? E é uma loucura essa área, né? É, Não tem muito. muita vida assim, Não, não né? tem. Você vive pro A restaurante. Eu tenho gente, vários amigos que falam, gente, não tenho tempo nem assim, quando sim. pega um dia, é um milagre, né? Eu lembro que a gente às vezes chegava assim, chorar de cansaço físico, né? De muito Sim. cansaço mesmo. Mas a gente precisava adequar, né, para estar tudo em ordem, ainda mais que a gente trabalhava com entrega, então a comida tinha que ter uma segurança alimentar, assim, Sim, muito é uma grande. responsabilidade Sim. enorme. E aí a gente começou a ir em vigilância sanitária, nesses lugares, fazer curso, e eles sempre falavam, ah, contrata uma nutricionista, contrata uma nutricionista. E aí ele falou, ah, por que que você não faz o curso de nutrição, né? E aí a Um gente a não precisa mais, não pagar. é? Um a mais, um a E menos. aí, assim, né, quando eu entrei na nutrição, eu me apaixonei, assim, eu era a única da sala que queria trabalhar na área de vigilância sanitária, de segurança dos alimentos. Todo mundo queria atender, todo mundo queria fazer atendimento, e eu não queria. Mas aí eu fui percebendo, assim, durante o curso, que a forma como eles ensinavam a atender as pessoas não estava dando muito certo, né? Não faltava muita coisa, porque você chegar na frente de uma pessoa, entregar um papel e falar para ela, ah, faz isso, ela vai fazer por uma semana, depois ela não vai fazer mais. E como eu sempre trabalhei com comportamento, ainda mais com marketing, né, que a gente fala o que a pessoa tem que fazer, ela não vai conseguir sustentar aquilo, né? Porque tem outras coisas que envolve ali, né? A Com certeza. família, a cultura, a sociedade, enfim. E aí eu pensava, não, tem que ter uma maneira diferente. Então, durante já o curso, eu comecei a tentar seguir profissionais que trabalhavam já com essa abordagem de mudança de comportamento, fazer cursos de psicologia para atendimento.
Então eu mudei e quis atender e Diferente, né? A gente vai falar sobre é, isso. e é Muito isso. bacana. E é bem isso, a nutrição vai além da alimentação. A gente Uhum. vai falar sobre isso, é um Sim. tema muito interessante, gente, Uhum. porque não é só fechar a boca, Não. né? Ou abrir a boca. Existe todo um processo que a Carol vai mostrar para nós. Mas, Carol, quero saber de você, qual que é o seu maior desafio em empreender, ou qual foi o seu maior desafio? Com toda essa bagagem, é muito bacana, porque você já teve uma noção de muitas coisas ali dos processos, né? Mas ao seu ver, assim, no modo geral, você pode até falar assim das pessoas com quem você trabalhou. Uhum. Qual que você acha que é o maior desafio das pessoas em empreender? Olha, eu acho que são tantos desafios, mas eu acho que talvez não ter a certeza de nada, assim, né? A gente começa o mês sem ter certeza se a A gente pessoa vai ter condições de pagar tudo que a gente tem para pagar. tem que ser Então, o muito desafio é, resiliente, né? Aí aquela pergunta que eu sempre faço aqui, porque eu também concordo. Empreender é para todos? se a pessoa tiver muita força de vontade, sim. Por isso que não, às E vezes não é, né? Muitas é, vezes não é para é. todos, por isso, porque precisa ter muita É. E vontade, né? coragem disso, de Coragem, saber resiliência, né? que não, você não É tem saber o que certeza do quer. dia de amanhã. É, esse que é o que é aquela. E aí a pessoa também vai aprendendo, né, Carol? Com o tempo vai aprendendo a ter um capital de giro, Uhum, vai aprendendo a ter uma reserva de emergência, vai aprendendo a ganhar dinheiro. No começo, sim. isso daí você fala para a pessoa fala, imagina! Imagina, eu ganho aqui para pagar minhas contas e eu nem sei se o próximo mês eu vou ter Aham, para pagar. sim. E às vezes as pessoas começam empreendendo, muitas vezes da maneira por necessidade, não é nem da Uhum, maneira incorreta, porque eu também comecei assim, sim. na loucura, mas por necessidade. Então, existe a pessoa que começa para empreender, Uhum, porque sempre quis mesmo, e existe aquela pessoa que começa por necessidade e ela já começa empreendendo e ela não estuda a estrutura, ela não sabe a parte financeira, ela mistura tudo e sim, fica aquele bolo, você não sai daquilo, demora. sim. E aí o bacana é quando começa redondinho, né? Uhum, é. Vamos primeiro Que é saber, difícil. é difícil, a maioria não começa assim, Aham, né? A maioria não sim. começa assim. Mas depois, quando você começa a entender que isso é necessário para o seu crescimento, aí vai, né? Eu Aham, acho que os 3 primeiros anos, acho que até uns 5 anos mais ou menos, sim. você fica ainda meio bagunçadinho, sem saber para onde ir, as pessoas vêm falar, você fala, não, não é isso. E a pior coisa que tem é o empresário, o empreendedor que não é humilde, né? Aquele cara que fala, não, eu sei tudo, eu Hum, não preciso estudar mais nada, eu não preciso pedir de ajuda. E não é assim, a gente precisa de ajuda, uhum, principalmente nas questões em que nós não somos experts, sim. né? Uhum, Porque cada pessoa, ela cada pessoa se dedica a uma área. aham, Não dá para você ser nutricionista e financeiro, e uhum. recepcionista, e alguém, não é? É. Então, assim, tem toda uma estrutura por trás que a pessoa, mesmo que não dê para fazer no início, ela precisa se estruturar depois para não Uhum. se perder ou não desistir. Sim, Porque é muito desafiador. é, É muito desafiador. é Ter difícil. a fé, né? Eu falo que tem que ter uma fé, a fé E inabalável, às né, vezes a Carol? vontade, assim, meu marido, assim, os amigos, a família, eles sempre foram muito empreendedores, assim, ele nunca tinha Ótimo. trabalhado antes de funcionário na vida. E às vezes você quer fazer também muitas coisas junto, né? Na época do restaurante, a gente não só tinha um restaurante, mas a gente teve cozinha industrial, quiosque em loja, casamento, festas, a gente fazia eventos, abriu outras franquias de outras coisas que a gente não entendia, bar na Avenida Paulista, com valor de aluguel assim Absurdo. absurdamente. E aí você assim, né, quando você acha que tá ficando bem, eles queriam fazer outra coisa e Nossa. então, né. Gente, que bagagem incrível. Se quiser começar a empreender qualquer área, vocês já perceberam que aqui qualquer área, né? Olha, o que errou a gente sabe Ah, bastante. sabe consertar. Mas, gente, é errando que se aprende. Parece clichê, mas isso é tão verdadeiro, né? Você erra. Aquela pessoa que não erra é porque não faz nada. É,
né? Então, assim, você tem que estar preparado que você vai errar, você Sim, vai bater a cabeça muito, vai encontrar a pessoa errada, vai encontrar a pessoa certa, você vai encontrar de é. tudo. E nisso você vai se fortalecendo cada vez Uhum, mais, né? sim. E, Carol, quais as dicas que você gostaria de ter recebido quando você começou? Olha, acho que por todas as oportunidades, até eu tive bastante dicas, né, das pessoas ali que trabalhavam, mas eu acho que uma coisa que eu sempre falo para os estagiários que vão estagiar lá no consultório é que ser empreendedor, que ter um negócio próprio, é não descansar nunca, assim. Você Uhum. nunca vai ter folga. Por mais que você esteja numa viagem, em um momento ali com a família de lazer, ou você vai estar pensando em alguma coisa que você tem que fazer, ou você vai estar avaliando onde você tá para levar alguma coisa para o seu negócio, né? E então, E, gente, isso não é ruim. não. Tem gente que fala, "Ah, você fica escravo, né? Porque você só pensa em trabalho, só pensa em trabalho, não curte a vida." Não é assim. Não é assim. No Sim. começo pode até ser, quando você é eu empreendedor, quando Aham. você é sozinha de tudo, até você se estruturar, com certeza fica assim. Você não tem Aham. descanso, você não dorme direito, você não Sim. tem finais de semana livres, né? Você começa a ficar mais É. sozinha, porque os amigos, você não vai mais pra festinha, Aham. eh, né? Não tem muito aquela vida social. Sim. Mas isso é para depois você poder desfrutar, Eu tô né? Isso, esperando. a hora chega, a hora chega. E assim, porque a prosperidade, para nós prosperarmos, nós também precisamos desfrutar, Uhum. né? Sim. Você vai desfrutar sim, sua danadinha. Ó, ela vai sair de férias, tá? Vou dedurar a Carol aqui. Ela vai sair de férias, volta só dia 9 de janeiro. Então não me venha com essa história de falar que não vai descansar, porque vai. Mas assim, você falou uma coisa bacana, muito legal, porque assim, tudo, mesmo que você esteja descansando, você está pensando no seu negócio, mas é tão Uhum. gostoso, Sim. é tão gratificante você falar, é meu negócio, eu Uhum. estudei, eu estou fazendo da minha maneira, né? Eu não tenho limite de ganho porque eu trabalho quanto eu quiser, Aham. né? Gente, é maravilhoso. Você pensa nas coisas com gosto. Uhum. Quando você sabe onde você quer chegar, quando você ama o que você faz, você não liga de trabalhar um final de Aham. semana, você não liga de Sim. ficar até tarde, por mais cansadinha que você fique, Aham. no dia seguinte você toma lá um Red Bull, tá tudo bem, né? Sim. É isso. Tá tudo bem. E vai cuidando da saúde, vai ficando tudo Uhum. bem, né, Carol? Sim. Então a dica que você gostaria de ter era essa, É, né? saber que vai Saber que trabalhar para não sempre. vai trabalhar para sempre. E aí você saber assim que você vai, no começo vai ser muito desafiador, Uhum. mas depois você vai se organizar e vai poder desfrutar muito, 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 né? Sim. E, Carol, na sua opinião, como manter a performance e a produtividade em alta? Você que já tem essa bagagem, já viu de quase tudo. Nossa, acho que é saber que se você não fizer, Ninguém ninguém vai vai fazer. Então, Gente, vocês vão achando que vocês vão ouvir coisas aqui, novela, né? Romance. O romance do empreendedorismo, que não tem romance. Mas eu não. não trocaria. Eu empreendo desde 2016. Uhum. Comecei com 46 anos. E assim, na hora que tá quase todo mundo estacionando, né? E eu vou te falar Sim. que eu tenho uma sede de trabalhar, uma sede de vitória, uma sede Aham. de conhecimento. Sim. Imagina você super novinha, e para quem tá ouvindo a gente aqui assistindo também, quanto mais cedo você começar, menos você vai querer ser Aham. CLT, não é, Sim. Carol? Porque é muito Aham. gratificante, né? E agora, Carol, falando sobre nutrição, vamos falar aqui sobre nutrição, lógico, é o que Uhum. importa, né? O título é A Nutrição Além da Alimentação. Sim. Eu quero saber de você, Carol, a nutrição vai muito além da comida? Olha, com certeza, né? Eu acho que vai muito além da alimentação, de você saber muito bem sobre os alimentos, porque eu acho que hoje as pessoas têm muita informação, né? Muita informação sobre o que é bom, o que é ruim, né? O que eles acham que é bom ou ruim, porque determinam assim. Mas não é só ir lá e comer algo que vai ser nutritivo, né? Tem o porquê que você vai estar comendo algo que é nutritivo, né? Então, a sua família, seus costumes, aonde você mora, a cultura ali do seu país,
onde você trabalha, quem são seus amigos, tudo isso influencia na forma como você come, né? Emocionalmente. Então, a Principal, gente né? utiliza a comida Principalmente para emocional, né, sim, gente? para muita coisa. Então, a gente brinca assim, né, que até na nutrição, mais para essa abordagem comportamental, que às vezes as pessoas não ensinam para uma criança como lidar com o sentimento, né? Então, às vezes até usa a comida como forma de abafar aquilo. Então, ah, não, para de tirar que eu vou te dar um doce. Ah, não, olha, se Se você. papar tudo vai ganhar É. doce. Então, assim, às vezes a criança tá triste, ela nem queria o doce, né? Ela tinha que entender o porquê que ela estava triste ou porque ela estava com saudade de alguém. E isso não é ensinado. Então, a gente acaba que inconsciente usando a comida para essas questões emocionais, porque a gente está triste, porque a gente está entediado. Porque isso vem lá de trás, né, Carol? Sim, isso a gente Gente, traz. muito interessante. Então, você achar que simplesmente você vai se alimentar de acordo com o que alguém pediu para você se alimentar, ou que é bom, né, nutricionalmente, não vai acontecer, né? Porque a nutrição não é só isso. Então, eu gosto muito de estudar essa área de antropologia, sociologia, né? Essas áreas que ligam ali por que que a gente come, em quais momentos surgiram as necessidades de tais alimentos, né? E então a gente vê que não é simplesmente só ir, ah, eu preciso comer isso e eu vou comer isso, né? Então, a nutrição não é só comida, não é só Não é, alimentação. vai muito além disso, né? Existe Sim, um estudo muito aprofundado, né? sim. Dos costumes da pessoa, do emocional que conta muito, né? Mas, Uhum. Carol, para a pessoa ter uma vida saudável, ela precisa perder o prazer em comer? Olha, primeiro acho que a gente tem que pensar assim, né? O que é ser saudável? Tem muita gente que acredita, principalmente a alimentação, a alimentação saudável é aquela que você come ali muitos vegetais, que você come, né, uma qualidade nutricional, os alimentos. Não, né? Uma alimentação saudável é uma alimentação equilibrada, uma alimentação que te traga felicidade, que traga também nutrientes que você precisa. Porque uma vida saudável, você tem que estar saudável em todos os aspectos. Você tem que estar saudável fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Então, hoje eu conheço muitas pessoas que têm uma alimentação que elas acreditam ser saudáveis, porque elas pensam só em questões nutricionais, mas elas deixam de fazer coisas que são importantes para elas, que geram estresse, que geram sofrimento. Então, na verdade, elas não estão saudáveis, né? Por isso que muita gente fala assim, ah, quando ela era gordinha, ela era moçonista. Pode ser. Né, então assim, eu vejo alguns nutricionistas, né, enfim, hoje a nutrição vem mudando muito, mas falando até assim: "Ai, quando você tiver de dieta, regime, não visita sua mãe, porque senão você vai comer o que você não pode. Nossa, e não vai visitar a Não mãe, vai em então. festa, né, não sei o quê". Verdade, eu já ouvi Eh, muito isso, viu? e essas coisas acabam te tirando ali um prazer que socialmente te fariam bem, né? Fora todo o Exatamente. sofrimento em relação ao corpo, né? Não se sentir bem. Qualquer coisa que te traga sofrimento não é saudável, tá? Então, uma alimentação saudável é aquela que vai preencher tudo na sua vida. Eu falo que, sim, um brigadeiro, ele pode ser saudável e pode não ser saudável, Depende né? da Depende quantidade. da ocasião, do momento. Então, se você vai numa festa de aniversário, você tá ali com seus amigos, tá esperando parabéns para comer os docinhos e você come até a mais, tudo bem, isso pode ser muito saudável, né? Ou você tá triste, né? Terminou lá com o namorado, tá na fossa, vai fazer um brigadeiro pra, né, tentar ficar um pouco melhor. Ai, quem nunca, né, É, gente? Né? tudo Fica na fossa, bem. né? A primeira coisa que você vai fazer, eu vou enfiar o pé na jaca com Comer um pote de chocolate. sorvete. Então, assim, tudo bem, você tá fazendo aquilo com consciência. Agora, a partir do momento que você passa um dia estressado no trabalho,
Ah, então eu vou comer um monte de brigadeiro porque eu tô Se torna um estressado. vício, né, E Carol? você começa a não tratar aquilo que você deveria e colocando o brigadeiro no lugar, Substituindo. isso não é saudável. E vicia também, né? A pessoa, o doce vicia, o açúcar é viciante, não é? Ou É, não? é também assim bem polêmico assim, né? Tá. Claro que o açúcar de uma forma geral traz eh, ações ali no nosso cérebro que remetem ali à felicidade, né? A hormônios do bem-estar, que traz essa sensação boa. Uhum. Mas quando a gente aprende a comer, eu tenho uma alimentação que tem tudo que a gente precisa, não é porque a gente vai comer um brigadeiro que a gente todo dia vai querer um brigadeiro, né? A Exato. gente consegue equilibrar isso, né? Uhum. E qual que aqui, eu acho que a galera deve estar assim falando, gente, quero emagrecer, o que que eu tenho que fazer, já que não preciso tirar o prazer da comida? Qual é a melhor dieta para quem quer emagrecer, Carol? Olha, então dieta é aquela rotina alimentar que a pessoa tem, né? Vamos dizer Porque assim. dieta, agora me fala, dieta e reeducação alimentar. Existe uma diferença aí, né? Na minha cabeça, dieta é para quem tá doente, né? Porque ou você aprende a comer para não ficar naquele efeito sanfona. Tô falando É, besteira? na verdade, assim, dieta, se a gente for contextualizar mesmo a palavra, o significado, é a sua rotina, é o que você faz da sua alimentação, né, dos seus costumes e tudo. Então, assim, Certo. ah, a minha mãe tem um tipo de dieta na casa dela, né? Vamos dizer assim, uma maneira de se alimentar. Antes era muito utilizado o nome regime quando a pessoa queria fazer algo diferente daquilo para emagrecer. Mas ficou tão, Verdade. né, meio que Regime. batida assim essa palavra que eles colocaram dieta ali no meio, né? Mas eu acho que mudar a dieta, então, a rotina dessa alimentação, alguma coisa que para ser duradouro, que realmente para funcionar, que vai funcionar, é você aprender a fazer aquilo que você vai conseguir fazer para o resto da sua vida, tá? Se Uhum. você tentar fazer alguma coisa que vai ser sacrificante, que você vai fazer por um período, você não vai fazer aquilo para sempre. E quando você parar, tudo que, né, você conquistou ali vai voltar desde o início. E aí o organismo acostuma também, né? Quando você Sim. começa a comer menos doce, você começa, por exemplo, o chocolate a comer um chocolate mais com menos açúcar, né? Mais Uhum. cacau. Eu Sim. hoje eu não consigo mais comer chocolate ao leite e eu sou chocolatra. Porque eu acho que não tem gosto. Porque o Aham. chocolate meio amargo tem o gosto Sim, do é mais chocolate, né? chocolate. E aí você, ou então é por um tempo, né? Essa reeducação, Uhum. depois o seu organismo vai se acostumando, né, Sim. Carol? E existe um método de para perda de peso assim mais duradouro? É, eu acho que essa um pouco, né, disso de você ter algo que você vai fazer para sempre e incluir novos hábitos, né. Então você precisa ter sim ali uma qualidade do seu sono, uma atividade Tudo prática de isso atividade influencia. física, né, beber bastante água, tá bem hidratado. Então, mudar os hábitos da sua vida. É isso que vai fazer você ter, assim, né, uma vida mais saudável para É um sempre. estilo de vida, né? É uma decisão, né, Carol? Para você poder se manter magro, é um estilo de vida, é uma decisão. E dá para afinar sem cortar carboidrato, sem Olha, gente, macarrão, sem pão, né? Tudo carboi que a gente gosta, pizza. carboidrato é vida, tá. Eu sei que hoje todo mundo aí tem, né, aí uma raiva do carboidrato, quer cortar o carboidrato, quer fazer low carb, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Mas sem carboidrato a gente não vive, assim, né. É a primeira, vamos dizer assim, que a biologicamente, é a primeira forma que o nosso corpo utiliza de energia. Então, se você não consumir uma quantidade necessária de carboidrato, é claro, seu corpo consegue sim utilizar gordura, utilizar outras coisas, mas vai ser de uma forma adaptada, não vai ser da forma biológica, tá?
Então, a gente Não sempre precisa fala, cortar, né? a gente sempre fala assim, ai, quem não come carboidrato fica estressado. E realmente fica estressado, né? Ai, é verdade, então, Sim, isso. porque o nosso corpo, pelo menos ele, a maior parte da nossa alimentação precisa ser de carboidrato. Eu acho que o grande problema são carboidratos que estão inclusos ali em alimentos processados, ultraprocessados, Dá né? uns exemplos pra gente. Acho que fast food, excesso de produtos industrializados, comida pronta, congelada, com muitos condimentos, muito artificial. Então, tudo isso que é muito artificial é ali muito rico em carboidrato também, às vezes em gordura. E o problema muitas vezes não é o pão francês que todo mundo É comeu isso a que eu ia te vida perguntar, inteira, pode tá? comer um pãozinho? Então, assim, não, o problema não é o arroz. É claro que tem algumas adaptações de dietas low carb, cetogênica para algumas patologias, né? Alguns casos de autismo, epilepsia, que, que a gente utiliza muito, mas para emagrecimento, geralmente cortar o carboidrato são aquelas pessoas que vão passar a vida inteira com efeito sanfona. Então, ela Importante corta o isso. carboidrato por um tempo, né? Ou evita, tenta é, comer assim. Elas falam que, não tenho vontade. A gente escuta muito isso no consultório. E na verdade, inconsciente, ela tá cortando sim para emagrecer. Então, não come arroz, não come pão, não come macarrão, não come batata. E ela emagrece por um tempo. E aí depois, quando ela come, ou quando ela come uma coisa mais calórica, Volta o tudo. corpo Porque dela tudo tem volta. carboidrato, né? Sim. Mesmo os integrais. Sim. O Uhum. integral é menos, não é isso? É menos caloria, né? O integral é que as fibras ajudam que a absorção do carboidrato Não que seja, não tem. né, de uma forma mais lenta ou de uma qualidade um pouco Ah, melhor. não Mas quer dizer que não tenha. não quer dizer que não tenha, porque realmente a gente precisa de carboidrato, tá? Então, eu acho que é você incluir coisas que são também importantes para o seu corpo junto. Então, Com vou certeza. comer um pão, mas assim, às vezes o problema não é o pão, é o excesso de frios que você come com pão. Então, de repente, você pode comer um pão com ovo, Se for né? aquele lanche de mortadela Do Mercadão. lá do Mercadão, que é, gente, é dessa largura, né? É uma delícia, né? Fala a verdade. Mas assim, uma vez por ano dá pra comer um daquele. Sim, Aí você não sim. come mais nada a semana inteira. Não, não pode fazer isso. Eu sempre compenso. Eu Não costumo pode ter uma compensar. alimentação saudável, né? Eu e o Rô. E aí, que nem pãozinho. Pãozinho a gente só come a cada 15 dias, uma vez na semana. Você acredita? E aí, nós estipulamos isso. Aí nós fazemos um pãozinho de farinha de amêndoa, farinha de aveia, a gente usa muito isso. Uhum. Então, o Rô capricha, né? Só que aí, sabe o que ele faz? Ele vai, vou fazer uma doce hoje, tá? À tarde, principalmente. Aí ele Uhum. faz, aí coloca a banana, aí entuxa chocolate. Coloca aquela cobertura. Ele fala, hoje você tá precisando, né, Cis? Você tá de TPM, né? Tá Ah, precisando. sim. Aí aquela cobertura maravilhosa. Adiantou, Carol? Mas assim, dá pra comer sim o pão todos os dias, tá? Eu como pão todos os dias, Você gente. come. Como Gente, ela é pão finíssima. Aí francês, vocês eu estão vendo ela como sentadinha. arroz, eu como de Você tudo. come um pão Mas eu acho que é muito o que você faz de todo o seu dia, né? durante o dia Então eu falo todo, que né? hidratação é muito importante, você tem que tomar muita água, fazer atividade física, algo assim que, né, até que você fala, eu compenso um pouco, tentar evitar ao máximo essas compensações, assim, Verdade. Então não tá? é legal, por exemplo, eu comi pão hoje. Aí amanhã me dá um peso, eu falo, não, hoje eu não vou comer. Olha, você comer outra coisa que seja boa, sim, mas tem muita gente que acaba assim, eu vou comer, um exemplo, né? Eu vou comer pizza à noite, então, ó, vou almoçar pouquinho, não vou tomar café É, da tarde, porque à noite eu vou comer pizza. O seu corpo ficou precisando de energia, você não deu. Ele não vai pensar assim, eu vou gastar a gordura que eu tenho aqui porque, né, eu tenho o suficiente aqui guardado. Não, ele vai pensar assim, gente, vou morrer porque não tá entrando energia. Porque o nosso corpo não quer saber se a gente tá bonito, se a gente tá magro, ele quer sobreviver, né? Então exato. ele vai falar assim, olha, trabalha aí de uma forma mais devagar para não utilizar essa gordura,
Porque se não vier alguma coisa, a gente tem armazenado, a gente tem estocado. E aí, você ficou sem comer, já tá funcionando seu corpo de uma forma mais Aí ele lenta. pega tudo E aquilo. aí você vai comer a pizza, ele vai falar assim: nossa, entrou, absorve aí 100% da pizza, não vai Ah, ter nutrientes suficientes, tão bons assim, e aí ele vai armazenar de novo então em é isso que forma de faz engordar gordura, muitas tá? vezes, Então, né? assim, come naturalmente, né? Tem uma alimentação com uma qualidade, né, nutricional boa, faz todas as refeições, e ao invés de jantar, que seja, coma pizza, Não precisa comer né? a pizza Não inteira, precisa né, comer a pizza gente? inteira. Dependendo do seu tamanho, dois, três Sim. pedacinhos, né? E, Carol, qual é a melhor hora do doce? Tem isso? Ou não? Eu posso comer doce todo dia? Também não, né, Carol? Olha, acho que depende. E depende, eu falo que é a melhor resposta na nutrição, porque a gente acerta 99,9% das vezes, né? Depende, assim, a gente tem que entender por que que você quer comer o doce, né? Certo. Qual o momento que você tá, que você quer comer aquele doce? Por que que você precisa daquele doce? Então, se a gente pensar em sorvete, a gente não precisa, né, para Todos os nossa saúde dias. tomar sorvete. Mas às vezes eu vou num lugar que tá super calor e aí eu quero tomar sorvete. Então esse doce tem um motivo. Pode fazer aquelas tipo premium, por exemplo. Sexta feliz, hoje é dia. Em casa tem assim, ó, eu vou contar, gente. Sexta feliz. Aí ou a gente faz a noite do boteco, que não estamos saindo muito, ou faz a noite do boteco, ou aí nesse dia pode comer um docinho. Eu não gosto de criar regras assim, né, de dia do nossa, dia do lixo é péssimo, Nossa, é mas assim, péssimo né, isso, né? O pessoal fala é, dia do lixo, que não é é, lixo, você vai colocar lixo dentro de você, então é de enfim, mas lixo. um dia assim que você possa comer as coisas. Por quê? Às vezes você nem comeria naquele dia, se você não criasse essa regra que a sexta é o dia de comer um Ah, para doce. aquilo não ficar embutida no É. seu, Então, na às sua vezes, assim, mente. você tem uma festa ou alguma coisa diferente, ou teve um dia mais estressante e quer comer um doce na terça. E aí você fica mais estressada ainda, porque não é o dia de você comer o doce, que você não pode comer o doce. E Ah. aí na sexta, quando você comer, às vezes você vai comer muito mais do que você comeria se você tivesse comido na terça. Verdade, porque aquela vontade vai aumentando, né? Então, assim, o doce, a gente precisa muito entender, assim, os motivos pelo qual a pessoa quer comer o doce. É claro que tem casos, né, pessoas portadoras de diabetes, que também tem ali uma questão com o doce, mas ainda assim, não é caso que ela nunca mais vai poder comer um doce, né? A gente consegue ajudar ali de uma forma equilibrada que ela consiga, às vezes, comer um doce que ela gosta, alguma coisa que ela gosta. Então, acho que tem um horário, assim, muito específico. Tudo é com moderação e com É, consciência, sim. né? E agora uma pergunta que não quer calar. Como resolver a gula por chocolate? Chocolatras de plantão, presta atenção. Principalmente mulheres na Tem TPM. algumas coisas que dá uma disfarçada, né? Ó, Tem uma frutinha, aquela, como que chama? Tâmara, tâmara, que é bem com doce, morango. né? Bem gostoso. Acho que também, assim, entender da onde vem a compulsão por esse chocolate, né? Uhum. As pessoas, elas acabam, às vezes, comendo sem prestar atenção por que que elas estão fazendo Na aquilo, frente da televisão, né? assistindo filme. Então, o chocolate, ele, principalmente chocolates mais puros, né? Ele traz sim também os benefícios de bem-estar, essa sensação, né, boa que a gente sente, mas vai ser por um momento. Então, se a gente for tentar Exatamente. buscar no chocolate sempre isso, vai ser um problema. Mas essa questão do chocolate muitas vezes pode ser fisiológica, né? Essa vontade de comer chocolate. Como eu estava falando, né, a questão até de seu corpo precisar de energia. Muitas vezes que acontece muito, assim, no consultório, é mulheres chegarem, comem muito pouco, o que, né, precisariam comer ali de energia, e estão sempre com vontade de comer doce, com vontade de comer chocolate. Por quê? O corpo precisa de glicose. Ele
é o que ele utiliza em primeira opção ali para energia. Então essa pessoa não tem, e aí os hormônios mandam esse alerta para o cérebro, você precisa de energia. E essa vontade não vai vir vontade de comer, né, Ovo. não, vai vir vontade de comer coisas mais calóricas possíveis. Então, principalmente chocolate, porque é algo que a gente acaba gostando mais e tem essa questão do bem-estar, mas comidas calóricas no geral. Então, primeiro avaliar a alimentação do paciente para ver se não pode ser uma falta de energia e às vezes adequar a quantidade que ele precisa comer. Então elas se assustam muito quando passam comigo, porque elas falam: não, imagina, eu vou comer tudo isso aqui, eu vou engordar, eu não vou comer tudo isso de comida. Ai, que E aí é delícia, um vou ter que ir lá. processo, assim, pra, né, entender que sim, elas precisam comer mais, e aí essa vontade até diminui, ou até uma carência nutricional de alguns nutrientes, porque a pessoa também não come. Então, sempre avaliar. Tem aquela questão de falar assim, é um teste, né? O Ronaldo fala assim, primeiro eu tô com fome. Eu falo assim, vamos ver se essa fome é psicológica ou se é uma necessidade física. Uhum. Você comeria um ovo agora? Pior que fazer essa pergunta em casa é uma loucura, porque a gente adora ovo. Eu como Aham. ovo todos os dias de Aham, manhã. sim. Mas assim, fora da manhã, eu falo, você comeria um ovo agora? Aí ele fala, não. Eu Aham. falei, então você não tá com fome. Eu falo que a gente vai ensinando o paciente a entender, assim, qual que é a vontade dele, a fome. Então, eu, né, sempre acabo dando, assim, alguns exemplos. Ah, em casa, eu costumo não comprar doces, chocolates para ter Exatamente. Ou estocado. esconde, né? Eu sempre escondo de mim Porque se também. eu tiver com, um tédio, alguma coisa, tô com vontade de Você comer um tem lá doce, eu vou fácil. lá e vou comer. E aí não é porque realmente era uma vontade específica. Então é diferente de, Uma tipo, eu estar necessidade em casa e psicológica, eu né? falar assim: "Nossa, eu tô com muita vontade de tomar sorvete, eu preciso tomar sorvete". Ah, não tem casa? Eu vou sair para comprar. Então eu sempre falo assim: se for algo muito específico, é melhor você ir, comprar, comer e aproveitar aquele momento. Então, assim, pensar primeiro, tipo: "Ah, eu tô com fome", né, a primeira pergunta, assim, né, tipo: "Ah, fome não é porque eu acabei de almoçar". Ah, então eu tô com vontade de comer. Tô com vontade de comer o quê? Ah, um doce, mas pode ser qualquer doce? Se pode ser qualquer doce, não é nada muito específico. Então a gente tenta uma fruta, né? Alguma coisa mais assim. Ah, não, eu tô com vontade de comer ouro branco e precisa ser ouro branco. Eu compra, come, Come, se aproveita, né? delicia, Presta atenção no que você tá vai ficar fazendo. Não come com feliz. raiva porque você tá comendo. E pronto, tá tudo bem. Bacana. Não precisa ser tão radical, né, Sim. gente? E, Carol, como que funciona o seu atendimento? Porque, assim, eu já passei com uma nutricionista uma vez e eu tinha uma vida, trabalhava demais, assim. Quer dizer, trabalhava não, continuo trabalhando demais, mas na época eu trabalhava CLT, aí eu fazia faculdade à noite, fazia academia de manhã, então eu não tinha tempo para nada, eu não cozinhava, eu morava sozinha. E aí eu fui na nutricionista, falei, ela vai salvar minha vida, né? Porque eu como fora todos os dias. E eu falei pra ela, eu falei, olha, eu não tenho tempo de cozinhar e eu não gosto de cozinhar. Me ajuda? E ela me deu, eu lembro, ela me deu um calhamaço de receita de sopa. Eu falei assim, eu coloquei dentro da Uhum. bolsa e joguei fora, porque assim, se fosse para pegar a receita, Aham. então na realidade ela não entendeu a minha necessidade. Uhum. Como que você atende, Carol? Assim, eu sou nutricionista, né, clínica, então atendo no geral, né, várias necessidades das pessoas, mas eu tenho pós-graduação em comportamento alimentar, então, mais não, né, acho que junto, as coisas são juntas, entender o que a pessoa precisa, pensando na saúde dela, é também entender como ela vai conseguir fazer aquilo e aplicar aquilo na vida dela, né? Então, meu atendimento acho que começa um pouquinho diferente, porque eu atendo numa cozinha. Então, meu consultório é uma cozinha para ter esse acolhimento maior, assim, de ter essa sensação de você estar em casa. Pensei em uma cozinha mais retrô para dar aquela sensação de casa de vó, que sempre tinha bolo, né? As coisas Que que a gente linda. gosta. Então, às vezes a pessoa já se sente mais confortável ali, né, naquele ambiente.
E aí entender primeiro como que é a rotina dela, o que que ela gosta, o que que ela não gosta, eh, como que ela trabalha, né, medicamentos que ela toma, problemas de saúde que ela tem, o que ela teve. Então, entender bem a vida dessa pessoa e depois a gente vai analisar exames, se ela tiver exames, para ver, né, essa questão, física, biológica, como que tá. E aí outros parâmetros que a gente fala que antes era assim, precisa fazer numa consulta é medir e pesar o paciente. E assim, não precisa, tá? Então, nas minhas consultas, isso depende muito da vontade do paciente. Se ele quer ou não ser pesado, ter o corpo dele ali invadido, né, gente? Uma pessoa olhando para o seu corpo ali, quase sem roupa, não é confortável, né? Então, tem pacientes que eu não sei o peso, não sei a altura. A gente vai avaliando essas questões de exame, de como que tá melhorando a qualidade de vida, intestino, pele, cabelo. Então, assim, tem muita coisa pra gente ver na nutrição sem ser peso, né? Que não é só estética, né? Tem pessoas que, claro, que buscam Uhum, estética e tudo sim, mais, sim. mas não é só isso, né, Aham, gente? sim. Saúde em primeiro É, lugar. E tem pessoas que não querem nem, não estão nem preocupadas com sim. isso. Elas só Então, querem viver bem. essas questões de medida é um parâmetro, então se a pessoa quiser, eu também faço toda essa avaliação. Então a gente consegue Uhum. ver composição corporal, que é importante também, assim, Sim, a gente gordura avaliar no para corpo. mostrar para a pessoa que às vezes, né, ela tá ganhando peso, mas não é gordura, é uma massa Sim. muscular, que isso é importante. Então tem também esse acompanhamento. E aí, depois ali de toda essa avaliação, vai depender muito da necessidade de cada É paciente. Tá. importantíssimo. Então, no seu caso, meu, não Tinha que adianta ter. te passar umas receitas porque você não gosta, você não tem tempo, você não vai fazer. Então, tentar trazer para o paciente o que que ele pode comer quando ele estiver fora, o que que é mais fácil ele comprar, o que que é melhor comprar industrializado, porque eu falo, não tem como a gente fugir, né? Não tem como a gente Exato. morar no sítio e Almoça fora, almoça na empresa, ela tem que se é. adequar ali, né? Não dá. Então, assim, tem pacientes que não gostam de jantar. Não adianta eu falar pra ele, você precisa comer comida. Não, vamos pensar em lanches que você possa fazer e que vão ser nutritivos, E que vai né? ficar tudo bem, né? E aí depende também do paciente, a gente trazer outras maneiras de atendimento, que aí envolve mais essa questão de mudança de comportamento, que é trazer dinâmicas, brincadeira quando é criança, ou cozinhar junto lá na cozinha, né? Alguma coisa, incluindo nutrientes ali que ele precisa. Então eu falo que assim, a primeira, segunda consulta é um pouco parecida, né? Na avaliação geral de todos os pacientes, mas depois É para você muda. entender É, primeiro como a pessoa funciona. mas depois Maravilhoso. muda muito. E assim, é complicado porque dá trabalho, né? Dá Sim, tudo trabalho, dá assim. trabalho, né, Às Carol? vezes meu esposo fala assim: Meu Deus, você gastou 1 hora na consulta com a pessoa e faz 4 horas que você tá estudando, tipo, uma doença que ela tem. É, Então, por isso que você tem que gostar, né? é muita responsabilidade. E é importante trazer essas questões de como fazer isso de uma forma individualizada, né? Eu tive. Não é sorte, né? Eu tive a intenção de ir lá e fazer cursos, fazer coisas que me proporcionasse a ter esse atendimento. Então, eu falo que eu fui fazer até cursos de cuidados paliativos, que cuidados paliativos é cuidar das pessoas naquela situação mais crítica que muitas vezes ela não tem mais ali muito tempo de vida, né? Que a gente sabe que Uhum. isso não existe muito, mas que elas estão já nessa situação e aí aprender como lidar com essa pessoa, né? Como lidar com as frustrações que ela tem, como lidar com a família, como lidar com perguntas difíceis. Então, essa faz toda a diferença de eu só olhar para o paciente e falar para ele: ai, não, segue isso daqui e daqui 30 dias você volta e a gente vê se você emagreceu ou não. É, Graças a Deus que mudou, né, gente? sim. Graças a Deus que você tem esse atendimento, esse Aham. olhar, é olhar a pessoa como um todo, né? Uhum, Não é sim, só pela sim. comida, pela boca. Uhum. Ai, Carol, que maravilhosa! Eu adorei nosso bate-papo, adorei demais, né?
você estar aqui no Pod Divas, trazendo todas essas dicas, essa sua bagagem empreendedora. Eu ficaria aqui mais 2 horas conversando com você, mas estamos Obrigada. chegando ao final. E eu quero que você conta aqui para o pessoal onde te encontra e vai lá no seu consultório, que tem uma cozinha maravilhosa, né, Carol? Conta pra Eu gente, acho gatona. que com a internet hoje, né, as pessoas Tá muito podem me mais encontrar fácil. aí do mundo todo. Eu tenho pacientes fora do país que a gente faz atendimento online. Então, atendo online, né, de qualquer forma. E também hoje meu consultório está na Zona Leste, em São Paulo, na Vila Carrão, próximo do Tatuapé ali, que eu acho que é a região mais conhecida. E aí eu deixo o endereço para Deixa, você, deixa o né? endereço, quem quiser pode me procurar no Sim, direct sim. e fala o seu Instagram, né? Que você dá umas dicas lá Uhum. de nutrição, é bem bacana, para É. conhecer um pouquinho mais sobre a vida O da Carol. Instagram eu acabo passando mais esses conceitos mesmo de trazer a comida em todos os momentos da vida, né? Não só uma questão de regime ou enfim, de necessidade fisiológica. É Carol Curcio Nutri, o meu Instagram. Tudo junto, Tudo né? junto. Carol Cursi Nutri. Curcio Nutri. Curcio. É isso. Curcio É. Nutri. Gente, vai lá porque a Carol, o Instagram dela tem muitas dicas e para vocês também passarem com uma É. consulta com ela, sabendo que não precisa sacrificar a sua vida, que dá para ser feliz, dá para comer gostoso Dá. e continuar feliz do mesmo jeito, né? Sim. Sem perder o prazer em comer, né, Carol? Uhum. Muito obrigada Sim. pela sua presença e ficamos aqui até a próxima edição do nosso Pod Divas. Muito obrigada pela audiência. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.